Paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Sou o professor Marcelo Coimbra e esse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos abordar a lição de número 13. O título é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança, que faz parte da revista Adultos, lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, da editora CPAD. Essa revista está sendo comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Bom, no dia de Pentecostes em Jerusalém, cumpriu-se a promessa que o Senhor Jesus fizera aos seus discípulos, a vinda do Consolador. Conforme o texto de João, capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Inaugurando assim um tempo novo para o povo de Deus, que passou a gozar de abundante derramamento do Espírito Santo, conforme profecia feita inclusive pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 ao 31. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A expressão pentecostalismo ela procede do grego pentecoste, que significa 50º. Pentecoste era a segunda das três principais festas judaicas. Estão registradas em Levíticos 23. E recebe esse nome exatamente por ser comemorado 50 dias após a Páscoa, conforme o texto de Levítico 23:16 também. Também conhecido como a festa das semanas, ou festa das primícias e festa da colheita. Como o Êxodo 34:22 deixa isso claro. Durante o Pentecostes, que os quase 120 irmãos que oravam no cenáculo receberam batismo com o Espírito Santo, conforme o texto de Atos capítulo 2. Então a gente aprendeu que o genuíno pentecostalismo tem por revelação as Sagradas Escrituras, se utilizando da ortodoxia bíblica e da sã doutrina, sendo única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, absoluta e completa Palavra de Deus. Essa é uma base que o pentecostalismo se apoia. Bom, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. O texto de ouro, o texto áureo, está registrado em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O autor coloca por verdade prática que a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e que vêm sendo confirmadas pela história. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. Querido professor, a gente tem alguns objetivos nessa lição. O objetivo geral é fazer com que os ouvintes permaneçam, fiquem com os olhos voltados para a bendita esperança. E os objetivos específicos são, primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Terceiro, estimular uma vida com fidelidade. Bom, a nossa bendita esperança está ligada à segunda vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra parousia ou parousia, que significa vinda, chegada, presença, volta, visita, visita real, no caso, advento ou chegada de um rei, no aspecto escatológico se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como no texto de 1 Tessalonicenses 4,15, que afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, como também para a vinda de Cristo em sua glória. Então, é para o arrebatamento da igreja, como também para a vinda de Cristo em sua glória com sua igreja, como o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. O termo, também um outro termo que a gente utiliza e vê aí no texto sagrado é o erkomai, que é ir e também vir. São duas coisas opostas, sim, considerando o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida é ida, mas para quem está no ponto de chegada é vinda.
E aí, nesse caso, o Messias, Jesus, né? Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus em João capítulo 14, versículo 3, como a gente já leu, e também em referência à sua vinda em glória, em Atos capítulo 1, versículo 11, que diz: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá, do mesmo modo como vistes partir. Esse mesmo verbo a gente também vê ele em Judas 14, que o Senhor veio, e também Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então a gente vê aí, percebe o verbo vir aí, nos 3 textos. E essa esperança é vivida de verdade, e ela é real, principalmente para quem vive o verdadeiro pentecostalismo. Que a gente seja sempre vigilante e fiéis ao Senhor. Breve, Jesus virá. Isso é uma verdade para cada um de nós que professamos a fé cristã. Como registrado no Evangelho de João, dos capítulos 14, versículo 1 ao 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou em algumas versões, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: Vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estiver. E aí vê novamente o verbo aí, voltar, né? Que é no sentido de vinda, né? Bom, todos os ramos do cristianismo, pelo menos os que estão ligados na videira verdadeira, concordam com essa base de que Jesus voltará. Então isso é uma premissa que é ponto pacífico nos ramos do cristianismo. A promessa da segunda vinda é uma mensagem de grande alegria. Essa esperança não deve ser negligenciada em momento algum, assim como outras promessas que já foram cumpridas, essa também há de se cumprir de forma cabal. Ele voltará para buscar sua igreja. Eu creio nisso, e você, professor, deve instigar, incentivar os alunos também a continuar crendo nessa promessa. Bom, esse dia se aproxima e a gente sabe que os sinais de Jesus que Jesus nos deixou, eles apontam para esse dia. A cada dia mais apontam para esse dia. Podemos dizer que os principais sinais são a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito, que foram profetizados, como eu já disse anteriormente, pelo profeta Joel, e que também a partir do movimento da Rua Azusa, isso tem se espalhado pelo mundo inteiro. Hoje, a gente pode dizer com muita clareza que o movimento pentecostal, o movimento protestante, é o maior movimento do mundo em relação ao cristianismo. Um outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. Um texto também legal para dar base para isso é Lucas capítulo 21, dos versículos 29 ao 31. Que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando lá na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. Israel é um Estado soberano. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele vai deixar a gente claro de que de verdade breve Jesus virá. A vinda do Senhor é tão certa quanto a sucessão dos dias. Se você parar agora e olhar no seu relógio, você vai ver que o tempo está passando. Então, da mesma maneira que as estações vêm e vão, o nosso Senhor garantiu que ele vai voltar para buscar a igreja. E com isso a gente precisa deixar claro para os alunos que a necessidade de estar vigilante. É urgente isso, a gente precisa estar vigilante. O que é um estado de vigilância? É o ato ou o efeito de permanecer em posição de vigia, estar sempre alerta, sem titubear, sem cochilar, estar sempre acordado e aguardando a bendita esperança. Como o texto de Mateus, capítulo 24, dos versículos 42 ao 44, que diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí o verso 43 ele faz uma comparação para a gente compreender melhor isso. Mas compreender isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Aí verso 44. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. A posição de vinda, mais uma vez, do Senhor Jesus. Essa também era a preocupação dos ensinos apostólicos, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Bom, os verdadeiros cristãos, eles não vão ser surpreendidos de maneira alguma. Não porque sabem o dia ou mesmo a hora, mas porque são das luzes, são do dia e vivem à base da luz da palavra de Deus. Então, eles anseiam e confiam cabalmente em cada promessa
inclusive nessa que a gente espera que o Senhor virá. Bendita esperança vai se revelar para aqueles que o aguardam. Muitos tentaram, inclusive arriscaram e marcaram uma data para a segunda vida de Cristo, mas eles sempre vão errar, pois só Deus sabe o dia e a hora, como o texto de Mateus 24:36, que diz assim: mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Existem aqueles que se descuidam, não valorizando, não aguardando esse momento tão glorioso, até mesmo achando que é algo distante e incerto. Uma pena. Como as virgens loucas, eles correm o risco de não ver a chegada do noivo e a porta da graça se fechar. Como em Mateus capítulo 25, versos 10 ao 13. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas, ou seja, vigilantes, aguardando, entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Isso aqui é algo que a gente pode, inclusive, frisar. E fechou-se a porta. Versículo 11. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O versículo 13 diz: portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Esses versos, sobretudo o versículo 12, quando ele vai dizer na resposta: em verdade vos digo que não vos conheço, aqui é conhecer de se relacionar, de ter intimidade, de ter comunhão. O engraçado é que se de fato elas tivessem comunhão com o noivo, elas não estariam do lado de fora, estariam do lado de dentro. Então que a gente mantenha a nossa comunhão acesa para nunca permitir que a porta se feche. Pelo contrário, que antes que a porta se feche, a gente esteja preparado, esperando para entrar com o noivo, em nome de Jesus. Para isso a gente precisa viver com fidelidade, um estilo de vida de quem de fato sabe de sua paternidade. Porque se nós somos de fato filhos de um Deus que é santo e fiel, o que se espera de seus filhos é que sejamos santos e fiéis ao nosso Senhor, ao nosso Pai. O apóstolo Paulo, inclusive, escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ele coloca como os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Aí versículo 2, ele vai além, ele diz: além disso, o que se requer, o que se espera, o que se almeja de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Então a gente percebe que a fidelidade de Deus é de verdade algo que se espera de alguém que é servo de Cristo. Então a fidelidade de Deus aqui pra gente é entender que se Deus é fiel, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra, como diz Jeremias capítulo 1, versículo 12, a gente percebe que um dos atributos morais de Deus é a verdade. Então a gente sabe que o nosso Deus não é fake, a gente precisa também ser verdade. Tanto que o texto de Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então a gente precisa estar vigilante, porque se ele diz que vai voltar para buscar a igreja, nós precisamos estar na posição, não de fake, mas de verdade, na posição de vigilância, na posição de espera, porque a gente precisa crer nas promessas de Deus, porque se ele prometeu, ele vai cumprir cada promessa feita à sua igreja. A fidelidade é uma virtude cristã, a gente precisa refletir exatamente essa virtude em nós, e é uma das condições para dar a vida eterna, é refletir a fidelidade, a gente permanecer fiel, até porque, como diz esse texto de Paulo, o que se espera dos encarregados dos mistérios de Deus, dos servos de Cristo, é que sejam encontrados fiéis. Então, o que eu posso fazer? O que a gente deve fazer para obter as promessas? Incentive os alunos a se afastar da desobediência, afastar a dureza do coração. Por exemplo, um coração obstinado, resistente, arrogante, um coração soberbo, ele não vai se curvar diante da verdade. Sabe aquelas pessoas que pecam e têm dificuldade de reconhecer o seu erro? Pelo contrário, ficam inclusive querendo culpar os outros. Aquela síndrome de Adão, errou, e aí Adão vira e responde: não foi a mulher que tu me deste. Essa síndrome exatamente acontece com aqueles que são soberbos, com aqueles que são altivos, os resistentes, tem a dureza no coração. O texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 ao 15, diz assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Versículo 13: antes, exortai uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o que o engano do pecado faz. Endurece o coração. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se mantivermos a nossa confiança, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Aí o versículo 15 ele diz: enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração, como na rebelião. Olha a comparação que esse texto, o escritor da carta aos Hebreus, faz para a gente. A dureza do coração é a porta de entrada para vários outros pecados, e com isso a gente acaba perdendo as promessas de Deus. O salmista, no Salmo de número 34, verso 18, ele vai dizer: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito arrependido. O Salmo de número 51, verso 17, olha o que diz: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Então a gente percebe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a dureza do coração. A segunda coisa é exatamente não dar lugar à desobediência, porque um pecado causado pela dureza do coração é exatamente dar lugar à desobediência. E aí, nessa mesma carta aos Hebreus, o capítulo 3, verso 16, o texto descreve que os filhos de Israel provocaram a Deus. O que é provocar? Insultar, irritar, desafiar, impor com atitude rebelde. E rebelião é como pecado de feitiçaria, é como trilhar o caminho do inimigo, ou seja, é acabar distante de Deus. Judas, versículo 11, o texto vai dizer: ai deles, aqui um dito de condenação, ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão. Olha a quantidade de erros que foram acontecendo aí, os personagens que foram um exemplo deles, e foram destruídos na rebelião de Coré. Então, começou com a mentira, em querer culpar os outros, aí depois o erro lá do lucro, o erro de Balaão, e depois a rebelião de Coré. Então, o Senhor jurou que os desobedientes não entrariam no repouso, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 18. Diz assim: não devemos dar lugar à desobediência, sob pena de não retermos a confiança nas promessas de Deus. Então, esse texto de Hebreus 18 vai deixar claro que vai ficar de fora, não vai entrar no repouso do nosso Deus. Terceiro, o que eu posso fazer? Ensinar os alunos a repreender a incredulidade. Não há como seguir adiante no cristianismo se não crermos. Até porque o texto vai dizer que se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. Então não podemos vislumbrar nada se a fé não estiver ativa em nosso coração. Uma fé viva, uma fé eficaz. Como o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova daquilo que não se vê. Versículo 6, ele ainda dá para a gente mais alguns ensinamentos, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, ou que recompensa aqueles que o buscam. Então a gente deve se afastar de toda a incredulidade pelo poder do Espírito Santo. Peça ajuda, ore, fale com Deus. Somente assim a gente vai receber as mais ricas promessas de Deus. Veremos a glória de Deus se manifestar em nossa vida e alcançaremos a promessa da vida eterna, a promessa de que veremos Jesus Cristo voltar nas nuvens para arrebatar sua igreja, e assim nós vamos obter a vida eterna. Um dia nós iremos estar na eternidade, possamos estar firmes nas promessas do teu Salvador, em nome de Jesus. Que a gente tenha sobriedade, que a gente tenha em mente o encontro final com o Criador. No arrebatamento iremos ter a vitória completa de nossa redenção pelo resgate do precioso sangue de Jesus. O texto de Hebreus, dessa carta linda e maravilhosa, o capítulo 10, versículos 30 e 37, diz assim: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, de permanecer obediente, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Que o Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações para que a nossa fé permaneça firme em Deus, que Cristo possa ser de verdade a nossa bendita esperança, e assim a gente possa um dia entrar no descanso de nosso Deus.
Eu quero agradecer a Deus por sua vida e quero te fazer o convite de seguir no Instagram, o Crente Docente, no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, ativar lá as notificações do canal Crente Docente. Eu não tenho dúvida de que você será ricamente abençoado através desse canal. Quero te pedir, faça a leitura da Bíblia, seja frequentador assíduo dos cultos de ensino, dos cultos da palavra, assim o Espírito Santo lhe conduzirá nos propósitos de Deus e os nossos olhos ficarão sempre fixos, voltados para a bendita esperança. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Shalom.